Boa tarde, pessoal. Meu nome é César Mello, sou advogado especialista em direito público e nesse de verdade, eu irei comentar quais são as minhas perspectivas em relação à votação no STF dos decretos de armas, tá? Eu achei, ingenuamente, que no vídeo anterior daria tempo de entrar nesse tema, porém, contudo, no entanto, o vídeo ficou muito longo, não foi possível, virou clickbait, problema de vocês, né? Então, nesse vídeo especificamente, farei a digressão sobre o que eu acredito que irá acontecer nos decretos de armas, né? E veremos em breve se o nível de chute que foi feito, se acertamos ou não acertamos, tá? Então segue a vinheta e vamos ao vídeo. Pois bem, meus amigos, eu coloquei no vídeo anterior as condições, as situações ocorridas, em que pé estamos do ponto de vista político, etc, etc. Se você não assistiu o vídeo, peço que assista o vídeo anterior, que eu pretendo não fazer muitos desvios em relação a isso, e algumas coisas que eu vou falar aqui, você vai ter a impressão, mas falou que vai tirar da bunda isso daí e tal, não. Aí você vai ver que o fundamento está no vídeo anterior, né? Para não ficar um vídeo de 2 horas, eu acabei dividindo em 2 partes, até para fazer um clickbaitzinho lá no vídeo anterior, fazer a galera sofrer um pouco até chegar no que realmente interessa, né? No mignon da história, né? Então vamos lá. Qual é a situação que nós temos hoje, já há algum tempo? Foram elaborados decretos, esses decretos aperfeiçoavam os decretos antigos, a gente teve vários progressos, né? A questão do tiro lúdico foi colocado no decreto, houve uma evolução do que seria o porte abacaxi, né? Houve lá uma turbinada no porte abacaxi que tornava efetivamente quase impossível uma autoridade de coque samurai conduzir um CAC para a prisão, né? Por mais lindo que estivesse o coque samurai dele, né? E outros avanços aqui que não vale a pena ficar entrando no tema, que foram contestados junto ao STF, especificamente nos novos decretos, os decretos de número 10.000 e alguma coisa, certo? Sem efetivamente discutir os decretos de número 9.000 e alguma coisa, isso é importante, anotem, isso é bastante importante, certo? E esse decreto foi concedido uma liminar completamente vinda de Nárnia, né? Folclore total, entendeu? Sem qualquer previsão constitucional ou legal, dado que, para aquele tipo de ação, a liminar só pode ser dada pelo plenário, certo? Inclusive, situação, e do ponto de vista técnico, me coloco ao lado da tese do Fabrício Rebelo, de que essa liminar, inclusive, não está valendo, e durante bastante tempo, isso foi colocado como real. Muita gente vinha para mim colocar, mas a liminar não vale porque no Planalto não foi mudado nada. Não foi mudado nada justamente porque existe um procedimento a ser seguido que até bem pouco tempo atrás não havia sido seguido, que é o seguinte: a lei que estabelece as regras dessa liminar diz que a liminar é dada, submetida ao plenário, o plenário referenda ou não referenda a liminar, e essa liminar é publicada no Diário Oficial e só passa a fazer efeitos depois de publicada no Diário Oficial, e até bem pouco tempo atrás não havia essa publicação no Diário Oficial, é por isso que a liminar não se refletia nos textos do site do Planalto, tá? Por questão do abacaxi, do conceito do abacaxi, da função, da existência do abacaxi, sobre o que o abacaxi significa, eu sempre orientei as pessoas no seguinte sentido: numa discussão técnica, para você passar no concursinho, marque A, B, C ou D, para passar no concurso. Qual? A liminar tá valendo? Não, não tá valendo. Para passar no concurso, não, a liminar não tá valendo. Discussão meramente acadêmica que não faz nenhum efeito no resultado prático do mundo real, né? Concurso público, própria definição do concurso público: conhecimentos aleatórios que não trazem nenhum resultado no mundo real a partir da sua avaliação. A liminar tá valendo? Não, não tá. Para você se guiar na vida real, onde você vai ser abordado por um servidor público de coque samurai, certo? E se ele decidir te prender, você vai se foder na vida real, a liminar tá valendo ou não tá valendo? Tá valendo. Tá valendo sim. Por cautela,
se oriente de forma como se a liminar estivesse valendo. Isso significa que nós já estamos vivendo num mundo onde a decisão já foi tomada. Os efeitos já se alastraram, os efeitos já estão sendo produzidos no mundo real. Inclusive, temos uma artificial insegurança jurídica, porque está cheio de funça aí, que insiste em dizer, né, a cada 3 semanas aparece um Zé bonitinho aí, querendo, porque o pote de abacaxi caiu e não pode mais, eu não sei o que, né? Ou é funça, ou é Zé bonitinho, enfim. O pessoal que vê o bonde do porte de arma do CAC passando e quer sentar na janelinha e escolher um número no rádio, né? O cara não sabe bosta nenhuma e quer se meter no meio, virar liderança nessa questão, certo? E sai falando merda, certo? Então nós temos ainda essa situação de insegurança, tá? E o que nós temos de adicional, que é um ponto em que eu divirjo tanto do Fabrício Rebelo quanto do Benê Barbosa, que é o ponto no qual há um entendimento, né, esposado num voto do ministro Fachin, que eu nem sei se é nessa mesma ação, eu nem sei se é nesse julgamento que isso será colocado ou não, no sentido de que ele tenta transformar a declaração de efetiva necessidade em comprovação de efetiva necessidade, e isso acaba sendo classificado, principalmente pelo Benê Barbosa. Eu vi o Fabrício Rebelo aderindo a essa tese, mas eu discordo um pouco dela, e vou explicar porquê, de que se isso for decidido, será o fim do armamento no Brasil, a coisa acabou, Qual é a minha discordância? A minha discordância é dos efeitos, do conteúdo da decisão? Não. Realmente a decisão pretende fazer isso. Pretende transformar a declaração de efetiva necessidade em comprovação de efetiva necessidade. Eu discordo no ponto de que se esse entendimento se firmar no STF, os efeitos seriam catastróficos. E por quê? Porque na prática é assim que é aplicado. Bolsonaro entrou, fez um decreto dizendo que não é assim, que declaração é declaração, comprovação é comprovação, e os funças cagaram para o que o Bolsonaro determinou, certo? Continua. Tá lá no decreto, claro. Já me negaram 2 vezes a autorização de aquisição depois do decreto, certo? Aí o que tem que fazer? Tem que recorrer, aí você recorre e tal. Daí o delegado inventa que faltou um outro documento, aí você tem que mandar o documento, etc. Mas na prática, esse entendimento do Fachin é o entendimento que os funças responsáveis, os reais responsáveis, vou repetir mais uma vez, os reais responsáveis pelo desarmamento no Brasil, tá? Porque sempre coube a eles decidir se seria deferido ou indeferido, porque sim ou porque não. É uma das poucas decisões no Brasil que não precisa de fundamentação, não precisa de... Eu acho que não. Foda-se, eu acho que não. Tentaram te matar? Você morreu? Não. Então não tem efetiva necessidade, então não tem. Foda-se, né? Os reais responsáveis pelo estatuto continuam aplicando dessa forma. Então, na prática, e se você recorrer para o judiciário diz que precisa comprovar mesmo. E foda-se o que está escrito no decreto. Mas o presidente mandou. Foda-se. É assim, entendeu? Então, assim, nossa, a decisão do Fachin alterará substancialmente a legislação. Não, vai continuar a mesma merda. Só que o indeferimento do delegado, se você fizer o recurso, ele pode continuar indeferindo o recurso e agora vai usar como justificativa a decisão do Fachin. Vai jogar a culpa no colo do Fachin, né? E vai poder dizer, não, eu, delegado de Polícia Federal, eu sou armamentista, faço arminha com a mão, vote em mim na próxima eleição. Mas o Fachin diz que não pode, então não sou eu que estou negando, né? Eu poderia definir se eu quisesse, mas não sou eu que estou negando, é o Fachin. É só isso. A decisão permitirá que os funças joguem a culpa no Fachin de um desarmamentismo que é deles. Porque eles querem que você esteja desarmado, e eu espero que você lembre disso a próxima vez que alguém falar mal de funça e você venha comentar, não, veja bem, não é bem assim, não é todo mundo. Não é todo mundo. Sou eu que dou azar, sempre. Sempre que lido com funça, eu tomo no cu porque eu sou azarado. Né? E é você que é azarado, porque quando você pede, é indeferido também. Quando o outro pede, é indeferido. Todo mundo tem azar, né? É o servidor público dedicado assintomático, né? Essa que é a nossa situação. Então, a gente tem essas duas situações. Que são colocadas. Tá? Quais são as perspectivas do que poderia ocorrer? Eu acredito que se não houvesse um acordo, se houvesse uma ruptura real institucional,
que eu não acredito que seria, ai, fecha tudo, não sei quem, não sei o quê. Seria lá, no máximo, uma decretação de prisão do Alexandre de Moraes por flagrante delito de abuso de autoridade, alguma coisa nesse sentido, certo? Que seria pedido pelo presidente, né, e cumprido muito provavelmente pelo setor fiel da Polícia Federal, do Exército, sabe Deus o quê. Não faço ideia de como é que isso seria feito, tá? Mas não acredito em fechamento do Congresso, fechamento do STF, até porque o Bolsonaro nunca falou isso, nunca falou que queria fazer isso, né? Isso daí é uma narrativa inventada pela esquerda, que ele disse que faria, né? E muita gente tirou da bunda que ele disse que faria, certo? Nunca acreditei nisso. Mas, se houvesse esse tipo de ruptura, eu tenho certeza absoluta que os processos seriam devolvidos para julgamento e eles derrubariam tudo. Absolutamente tudo. Ah, César, mas do ponto de vista jurídico não foi questionado os decretos 9.000 e alguma coisa, foi questionado só os decretos 10.000. Foda-se, meu amigo. Eles estão abrindo inquérito de ofício para mandar prender gente por crime de fake news, que é um crime que não existe, para os caras decidirem numa ação que não questiona os decretos 9.000, que os decretos 9.000 não valem, e decidir pela repristinação da lei através de decisão judicial, que também não existe parâmetro nenhum, isso não existe no Brasil. É 2 pulos, meu amigo. É 2 pulos, né? O que é um peido para quem já borrou tudo, né? Não faz diferença nenhuma, certo? Então, existia sim essa possibilidade, certo? Existe a outra possibilidade, no outro extremo, que é, não, o Bolsonaro compôs com o Gilmar, com o Alexandre de Moraes, mais o Caqui Nunes e tal, e eles vão lá e vai ser totalmente rejeitada a ação do STF, e a partir disso todos os decretos vão estar valendo, lá o tiro lúdico passa a valer. Não, isso também não vai acontecer. Nosso cajado não é tão grande assim, né, meus amigos? Por favor. O pessoal está superestimando o negócio. Né? Então, o que eu acredito que irá acontecer, e há sinais, inclusive já saiu no Globo, algumas coisas assim, notícias de bastidores dão conta aqui. O que irá acontecer? O Alexandre de Moraes votará pela rejeição total da ação. O Caqui Nunes votará pela rejeição total da ação. A ministra Rosa Weber e o ministro Fachin tentarão levar a questão para reconstituição do decreto 5123 e muito provavelmente o Gilmar Mendes fará o papel de apaziguador e proporá como voto ser estabilizada a liminar, ou seja, o julgamento será no sentido de que a liminar deferida pela Rosa Weber se tornará a decisão final, né? Ou seja, fica inviabilizado o tiro lúdico via decreto, fica inviabilizado o tiro por criança menor de idade por decreto, fica inviabilizado um abacaxi turbo via decreto, né? Mas vão-se as alianças e ficam os dedos, né? Ficam os dedos, principalmente os dedos que apertam o gatilho do guarda-chuva 556, tá? Me parece que tudo se desenha para isso, tá? Isso é bom ou ruim? E em relação ao posicionamento do Fachin de tornar a efetiva necessidade uma comprovação ao invés de uma declaração, sinceramente, eu não tenho informações para decidir, eu não sei nem se é nessa mesma ação. Pode ser, espero que seja, espero que tenha sido colocado, que na prática essa ação alguém peça vistas e simplesmente essa parte da ação fique ad eternum sub judice, tá? Ou a gente pode esperar que essa parte seja indeferida, mas eu não tenho muitas esperanças. Em todo caso, eu acredito que isso não faz tanta diferença. Não faz tanta diferença assim pelos motivos que eu já citei, tá? Dando continuidade. E aí? E a partir disso? Isso é bom? Isso é ruim? Isso é um resultado, o Bozo me traiu? Ou isso é um resultado, olha, é o que dava para fazer? E eu vou colocar agora o meu eu acho. O meu absoluto eu acho. Tá? Eu acho que no frigir dos ovos o resultado é positivo. Por quê? Porque, meus amigos, direito dado via decreto é uma bosta. É uma bosta. Eu falo já há muito tempo e continuo falando para vocês que a gente precisa que os direitos, primeiro, sejam colocados em lei. A gente precisa que isso seja colocado em lei. Por quê? Porque isso faz com que a gente deixe de ser refém da dinastia Bolsonaro. Tá? Se os nossos direitos forem todos previstos em decreto, você fica obrigado a votar ad eternum em alguém cujo sobrenome seja Bolsonaro.
tá? Vai votar vai votar no Bolsonaro, o pai, para reeleição, aí não vai poder se reeleger, vai ter que votar no Bolsonaro filho para reeleição, para evitar ser derrubado os decretos, aí mais 8 anos do Bolsonaro filho, aí vai ter que votar lá no Bolsonaro TikToker, para mais 8 anos, depois vai ter que votar lá na Laurinha, né, e torcer para eles terem filhos e formarem novos Bolsonaros, e a gente fica refém ad eternum de votar em Bolsonaro, o que a meu ver não é conveniente, pelos motivos que já coloquei, em especial a puxação de saco que tem com função, né? Que é uma característica da dinastia Bolsonaro. Tá? Então, a gente precisa que esses direitos básicos sejam previstos em lei, de forma, caso alguém de centro-direita, né? Alguém que não seja esquerda ditatorial, que compra a lei com mensalão, venha a ser eleito, essa pessoa não possa simplesmente fazer um novo decreto dizendo que você não tem mais direito nenhum, né, e dane-se, né, que é a situação que a gente está enfrentando hoje. A gente precisa votar no Bolsonaro porque é o único que não vai revogar o decreto na canetada. Por isso, certo? E a grande questão é que eu não vejo como o Congresso avançar numa legislação que está com o seu tema subjúdice perante o STF, certo? Fica muito fácil para um legislador que é armamentista, mas eu sou armamentista, mas, né? O famoso armamentista, mas, né? É muito fácil para ele dizer assim, não, eu apoio a arminha com a mão, por mim, um cidadão de bem, pipipi, popopó, mas o STF tá julgando, agora não convém, não sei o que, não sei o que, e a gente passar mais 5 anos nesse lero-lero, nessa enrolação, com a galerinha que foi eleita fazendo arminha com a mão, usando a desculpinha de que eu vou votar, mas só depois que o STF decidir, só depois que o STF estabilizar, né? Não adianta a gente votar uma lei e o STF dizer que é inconstitucional depois. Então, essa espada sobre a cabeça é, a meu ver, um grande obstáculo para o avanço legislativo e, portanto, mesmo que a votação seja para a manutenção da liminar, isso abre os caminhos para que possamos avançar no legislativo. Não há desculpa para não se avançar na legislação. O STF entendeu que o decreto não podia fazer isso. Maravilha, realmente concordamos. O decreto não pode, o STF está certo, lindo, maravilhoso. Todo mundo lindo, super jurista lá. Porém, se ele disse que não pode por decreto, é porque pode por lei. Vamos lá, vamos fazer. Cabe a você que foi eleito fazendo a arminha com a mão, botar isso à frente, certo? Então, resumo da história. O que eu acredito que irá ocorrer? Irá ocorrer nada. Absolutamente nada. Vai ser confirmada a liminar da Rosa Weber. A gente continua com os decretos vigorando da mesma forma que estão vigorando agora, né? Eu vou dar uma conversadinha com o Polon para ele tentar vir em Barros Declaração, deixar claro que o decreto, o porte-abacaxi do decreto 9846, em deslocamento para treinamentos e competições, continua valendo. Isso daí não se mexe, certo? Essa parte está correta, porque é isso que se extrai do voto da ministra, mas está mal redigido, e daí pessoas que têm dificuldades cognitivas acabam lendo e entendendo errado, achando que proibiu o porte-abacaxi. Então é importante que isso seja estabilizado, certo? E daí voltamos a poder batalhar dentro do legislativo para que isso seja regulamentado por lei, que é o caminho que nos traz a independência da dinastia Bolsonaro. Aí pode até votar no merda do Amoedo aí, que a legislação não faz diferença. Se quiserem eleger um governo que o foco primordial é maconha e essas merda de esquerda aí que o pessoal confunde com liberdade, não faz diferença pra gente, tá? Então, gente, eu acredito que a gente terá isso, uma estabilização da situação, não muda nada, a espada sai da nossa cabeça, certo? A gente tem um pouco mais de segurança jurídica se reeleger o Bolsonaro, tá? E partimos para a batalha dos avanços legislativos, porque o obstáculo do julgamento do STF deixa de existir, tá? Torço para que esteja correto, né? Se não estiver, sabe Deus, quando a coisa se estabilizar, a gente vai analisar o que acontece, né? Eu vi que tinha um amigo alugando canoa que vira com preço especial para CAC. Caso eu esteja equivocado, posso passar o contato dele, tá? Então, gente, é isso. Peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se você discorda de mim, deixe os seus motivos aí nos comentários. E
Até o próximo vídeo. Espero que seja proximamente, comentando que realmente as minhas previsões estavam corretas e comentando sobre as perspectivas que se abrem a partir de agora. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.